Diziam que ela nunca mais conseguiria amar. Depois que o fogo levou tudo, a casa, os sonhos e o homem que jurou estar ao seu lado para sempre, Helena subiu aquela montanha para desaparecer, não para recomeçar. Mas o destino tinha outros planos. E quando a tempestade trancou as portas e apagou as luzes, ela descobriu que às vezes é preciso estar preso para finalmente ser livre. Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir vai tocar o seu coração. A estrada era estreita, sinuosa, perigosa. Helena segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos, enquanto o carro subia pela montanha em curvas que pareciam nunca terminar. O céu estava cinza, pesado, carregado de promessas que ela não queria ouvir. Chovia fino, uma garoa persistente que embaçava o para-brisa e tornava tudo borrado, indefinido, irreal. Ela não sabia exatamente por que tinha vindo. Talvez porque precisasse fugir. Talvez porque aquele chalé, herdado de uma tia distante que mal conhecera, fosse o único lugar no mundo onde ninguém a procuraria, onde ninguém faria perguntas, onde ninguém olharia para ela com aquela mistura de pena e desconforto que havia se tornado tão familiar nos últimos 6 meses. 6 meses desde o incêndio. 6 meses desde que acordou no hospital e descobriu que Rafael não havia saído a tempo. 6 meses desde que sua vida inteira virou cinzas. O chalé apareceu no fim da estrada como uma aparição. Madeira escura, telhado inclinado, janelas pequenas que pareciam olhos fechados. Estava exatamente como nas fotos que o advogado havia mostrado. Rústico, isolado, esquecido pelo tempo. Perfeito para alguém que queria ser esquecida também. Helena desligou o motor e ficou sentada no silêncio. A chuva batia no teto do carro com um ritmo monótono, hipnótico. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o aperto familiar no peito. Aquela dor que nunca ia embora completamente, apenas mudava de lugar. Às vezes, ficava na garganta. Às vezes, descia para o estômago. Às vezes, se espalhava por todo o corpo, até que ela não conseguia distinguir onde começava e onde terminava. Ela pegou a mochila no banco de trás e correu até a porta. A chave estava onde o advogado disse que estaria, debaixo de uma pedra ao lado da escada de entrada. Suas mãos tremiam quando destrancou a porta, mas não era do frio. O interior do chalé cheirava a madeira velha e poeira. Era pequeno, uma sala com lareira, uma cozinha acoplada, um quarto no piso superior que ela podia ver através de uma escada de madeira rangente. Havia móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas, aguardando o retorno de alguém que nunca voltaria. Helena deixou a mochila cair no chão e caminhou até a janela. A vista era de tirar o fôlego. A montanha se estendia em declives verdes e rochosos, descendo em direção a um vale, onde a névoa se acumulava como um rio branco. Não havia outras casas à vista, não havia estradas, não havia nada além de natureza crua e silêncio absoluto. Era exatamente o que ela precisava. Passou a tarde limpando, removendo os lençóis, abrindo janelas para deixar o ar circular. Encontrou lenha empilhada ao lado da lareira e, após algumas tentativas frustradas, conseguiu acender o fogo. As chamas dançavam alaranjadas e quentes, e ela ficou olhando para elas por tempo demais, até que as memórias começaram a subir como fumaça. A casa em chamas, os gritos, o calor insuportável, o som das sirenes chegando tarde demais. Ela fechou os olhos com força e se afastou da lareira. A noite caiu rápido na montanha. Helena preparou um chá na cozinha minúscula, usando uma chaleira velha que encontrou no armário, e se enrolou em um cobertor no sofá diante da lareira. O vento havia aumentado lá fora, assobiando pelas frestas das janelas, fazendo a estrutura de madeira gemer e estalar.
Ela tentou ler, mas as palavras não faziam sentido. Tentou dormir, mas o sono não vinha. Ficou ali, olhando para as chamas, sentindo o peso da solidão como uma pedra no peito. E então ouviu um som do lado de fora, passos na varanda. Helena congelou. Seu coração disparou. Ela não tinha vizinhos. Não havia ninguém por quilômetros. O advogado havia sido muito claro sobre isso. O chalé era completamente isolado. Os passos se aproximaram da porta. Alguém tentou a maçaneta. Helena se levantou devagar, procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar como arma. Seus dedos encontraram um atiçador de ferro ao lado da lareira. Ela o segurou com força, o metal frio e pesado na mão. A porta se abriu. Um homem entrou cambaleando, encharcado pela chuva, o rosto parcialmente coberto pelo capuz de um casaco escuro. Ele fechou a porta atrás de si, tirando o capuz, e então a viu. Eles ficaram parados, olhando um para o outro. Ele era alto, com ombros largos e cabelos escuros grudados na testa pela água. O rosto era marcado por uma barba por fazer de vários dias, e havia algo selvagem nos olhos dele. Algo cansado e ferido. Ele segurava uma mochila grande nas costas. "Quem é você?" Helena perguntou, a voz saindo mais firme do que esperava. "O que está fazendo aqui?" O homem ergueu as mãos lentamente, um gesto de paz. "Desculpa, não sabia que tinha alguém aqui." A voz dele era rouca, grave. "Eu sou o Daniel. Era o caseiro. Cuidava do chalé." Helena manteve o atiçador erguido. "O advogado não mencionou nenhum caseiro." Imagino que não." Ele deixou a mochila cair no chão com um baque surdo. "Sua tia me contratou há anos. Quando ela morreu, eu continuei vindo, cuidando do lugar. Não tinha mais ninguém fazendo isso. E você achava que podia simplesmente entrar? Tem uma tempestade vindo." Ele apontou para a porta. "Uma tempestade séria. Eu estava na cabana mais abaixo, mas o telhado cedeu hoje cedo. Preciso de abrigo." Como se para confirmar suas palavras, um trovão ecoou lá fora, tão alto que fez as janelas tremerem. A chuva começou a cair com mais força, martelando o telhado como balas. Helena olhou para ele, depois para a porta, depois de volta para ele. Tudo nela gritava para mandá-lo embora. Ela tinha vindo aqui para ficar sozinha, para se esconder. A última coisa que precisava era de um estranho invadindo seu refúgio. Mas havia algo nos olhos dele, algo que reconhecia algo nela. "Você pode ficar esta noite," ela disse finalmente baixando o atiçador. "Mas fica no seu canto. E amanhã, quando a tempestade passar, você vai embora." Daniel assentiu lentamente. "Obrigado." Ele se moveu para o canto oposto da sala, tirando o casaco molhado e pendurando-o em um gancho na parede. Por baixo, usava uma camisa de flanela surrada e jeans desbotados. Havia algo nele que parecia pertencer àquele lugar. Algo rústico, terreno, real. Helena voltou para o sofá, mas agora estava tensa, consciente de cada movimento dele. Daniel se sentou no chão perto da outra parede, encostando as costas na madeira, esticando as pernas longas. Ele tirou uma garrafa térmica da mochila e bebeu em silêncio. O vento uivava lá fora como uma criatura viva. A tempestade havia chegado de verdade agora, violenta e implacável. Relâmpagos iluminavam as janelas em clarões brancos e cegantes, seguidos por trovões que faziam o chalé inteiro tremer. "Vai ser uma noite longa," Daniel disse, mais para si mesmo do que para ela. Helena não respondeu. Ela puxou o cobertor mais apertado ao redor dos ombros e olhou para o fogo, tentando ignorar a presença dele. Mas era impossível. Ela podia senti-lo ali, sólido e real, ocupando espaço no pequeno chalé, respirando o mesmo ar. Fazia tanto tempo desde que ela tinha estado perto de outro ser humano assim. Desde que tinha dividido um espaço íntimo com alguém. Desde Rafael. A dor voltou, afiada como sempre. "Você está bem?" A voz de Daniel atirou dos pensamentos. "Estou," ela mentiu, sem olhar para ele. "Não parece." Agora ela olhou. Havia algo direto nele, sem rodeios, sem a delicadeza falsa que as pessoas costumavam usar com ela.
Você não me conhece, Helena disse, a voz cortante. Não, mas reconheço aquele olhar. Ele tomou outro gole da garrafa. É o olhar de alguém que está fugindo. E você? Ela se virou para encará-lo completamente. O que você está fazendo aqui no meio do nada, cuidando de uma casa que não é sua? Daniel sorriu, mas não havia alegria naquilo. Apenas cansaço. Também estou fugindo? A honestidade crua da resposta a desarmou. Helena não esperava isso. Esperava mentiras, evasivas, o tipo de conversa superficial que as pessoas usam para manter distância. Mas havia algo nele que era diferente. Algo que não fingia. De quê? Ela perguntou antes de poder se conter. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o fogo. De mim mesmo, principalmente. Helena entendeu. Deus, como ela entendeu. O silêncio se instalou entre eles novamente, mas agora era diferente. Menos hostil, mais compartilhado. A tempestade continuava rugindo lá fora. A chuva caía em cortinas densas e o vento sacudia as árvores com tanta força que Helena podia ouvi-las rangendo e quebrando. Era como se o mundo inteiro estivesse sendo desfeito. Quanto tempo você acha que isso vai durar? Ela perguntou. Daniel olhou para a janela, franzindo o senho. Difícil dizer. Essas tempestades de montanha podem durar dias. Dias? Às vezes. Ele encontrou os olhos dela. Parece que vamos ter que nos aguentar um pouco mais. Helena sentiu algo estranho no peito. Não era medo, exatamente. Era algo mais complicado. A ideia de estar presa aqui, com este estranho, deveria apavorá-la. Mas, em vez disso, havia uma parte dela. Uma parte pequena e assustada que ela não queria reconhecer, que se sentia quase aliviada. Ela não teria que estar sozinha com seus pensamentos, com suas memórias, com a culpa que a corroía por dentro. Tem comida? Daniel perguntou prático. Trouxe algumas coisas, provavelmente não o suficiente para dias. Eu tenho suprimentos na minha mochila. Estava me preparando para passar algumas semanas aqui. Semanas? Ele deu de ombros. Não tenho nenhum outro lugar para estar. Havia uma história ali. Helena podia sentir. Uma história tão pesada quanto a dela. Mas ela não perguntou. Ainda não. Eles dividiram uma refeição simples. Pão, queijo, frutas secas que Daniel tinha na mochila. Comeram em silêncio, ouvindo a tempestade, observando o fogo. Era estranho e desconfortável, mas também havia algo curiosamente íntimo nisso. Duas pessoas perdidas, compartilhando um espaço, compartilhando comida, compartilhando silêncio. Quando terminaram, Helena subiu para o quarto no piso superior. Era pequeno, com uma cama de casal coberta por um edredom grosso e uma janela que dava para a floresta. Ela podia ver as árvores se curvando sob o vento, a chuva batendo no vidro como dedos impacientes. Ela se deitou totalmente vestida, puxando o edredom até o queixo. Embaixo, ela podia ouvir Daniel se movendo, arrumando seu espaço, alimentando o fogo. Sons humanos, sons de vida. E pela primeira vez em 6 meses, Helena não se sentiu completamente sozinha. Ela não sabia se isso era bom ou terrível. O sono veio aos poucos, irregular, cheio de sonhos fragmentados. Ela sonhou com fogo e chuva, com cinzas e água, com vozes chamando seu nome em um idioma que ela não conseguia entender. Quando acordou, era ainda noite, mas algo havia mudado. O barulho da tempestade estava diferente, mais alto, mais urgente. E então ela ouviu Daniel gritando seu nome. Helena desceu a escada tropeçando, o coração disparado. Daniel estava na porta, tentando mantê-la fechada contra algo. Água. Água estava entrando por baixo da porta, um fluxo constante que já havia formado uma poça no chão de madeira. "Me ajuda!" Ele gritou por cima do barulho do vento. Ela correu para o lado dele, colocando seu peso contra a porta. Lá fora, ela podia ver através das frestas, a chuva havia se tornado um dilúvio, e a água estava descendo pela montanha em torrentes, acumulando-se ao redor do chalé. "Precisamos bloquear isso." Daniel.
Gritou. Juntos eles arrastaram móveis para a porta, empilhando cadeiras e a pequena mesa, criando uma barricada improvisada. A água continuava entrando, mas mais devagar agora, apenas um fio fino se infiltrando pelas bordas. Eles recuaram, ofegantes, encharcados pela água que já cobria o chão. Isso não vai durar a noite toda, Daniel disse, a voz tensa. O que fazemos? Ele olhou ao redor, pensando rápido. Subimos, levamos o que pudermos para o quarto de cima. Se a água continuar subindo... Ele não precisou terminar a frase. Eles trabalharam rapidamente, carregando suprimentos, cobertores, tudo o que conseguiam para o andar superior. A água continuava entrando, lenta, mas constante, cobrindo o chão da sala em uma lâmina brilhante que refletia a luz da lareira. Quando terminaram, estavam exaustos, empapados, tremendo. Eles se sentaram no chão do quarto, encostados na parede, observando a porta aberta que dava para a escada, esperando para ver se a água subiria. Obrigada, Daniel disse depois de um tempo, por me ajudar. Helena olhou para ele. Seu rosto estava sujo, cansado, mas havia uma gratidão genuína nos olhos dele. Estamos presos aqui juntos, ela disse. Não temos escolha, a não ser ajudar um ao outro. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Ainda assim, obrigado. Eles ficaram ali, lado a lado, observando a noite, ouvindo a tempestade, esperando o amanhecer. E Helena percebeu algo estranho. Naquele momento, com a água subindo, com o vento uivando, com o mundo desmoronando ao redor deles, ela se sentia mais viva do que havia se sentido em meses. Porque não estava sozinha. Porque alguém estava ali com ela. Porque pela primeira vez desde o incêndio, ela tinha algo além da dor para se concentrar. Ela tinha sobrevivência. Ela tinha propósito. Ela tinha companhia. E talvez, apenas talvez, ela tivesse uma chance de descobrir que ainda havia algo nela que valia a pena salvar. A madrugada chegou sem que eles percebessem, o céu clareando em tons de cinza pálido através da janela do quarto. A tempestade havia diminuído para uma chuva constante, mas o vento ainda soprava forte, fazendo o chalé gemer como uma criatura velha e cansada. A água tinha parado de subir durante a noite, ficando cerca de 10 centímetros abaixo do primeiro degrau da escada. Helena não tinha dormido. Ficara acordada ao lado de Daniel, ambos em silêncio vigilante, compartilhando um cobertor grosso que ele tinha insistido que ela pegasse. Ele havia pego outro para si, mas ela notou que ele tremia ligeiramente, os lábios quase arroxeados pelo frio. Você está congelando, ela disse. A primeira coisa que falou em horas. Estou bem. Não está. Ela estendeu metade do seu cobertor. Vem, vamos compartilhar. Faz mais sentido. Daniel hesitou. E ela viu algo passar pelos olhos dele. Incerteza, medo talvez, de proximidade, de toque, de conexão. Ela conhecia esse medo intimamente. Só para não morrermos de hipotermia, ela disse tentando soar prática, não emocional. Ele assentiu finalmente e se aproximou. Eles se cobriram com ambos os cobertores, seus corpos próximos o suficiente para compartilhar calor, mas não se tocando. Era estranho e desconfortável e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Por que você veio para cá? Daniel perguntou depois de um tempo. De verdade. Helena ficou em silêncio. A pergunta pairava no ar. Entre eles, pesada e inevitável. Para desaparecer, ela disse finalmente, sua voz baixa. Para não ter que olhar para as pessoas que me olham como se eu fosse quebrada. E você é quebrada? Ela virou a cabeça para olhá-lo. Seus rostos estavam perto, muito perto. Ela podia ver os detalhes, uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda dele. As linhas ao redor dos olhos que falavam de dor bem vivida. A forma como seus lábios eram mais gentis do que o resto do rosto duro. Sugeria. Estou, ela admitiu, completamente despedaçada. Ele não desviou o olhar. Não ofereceu frases vazias de conforto. Apenas assentiu, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. Eu também, ele disse. E ali,
naquele quarto pequeno e frio, com a água invadindo o andar de baixo e a tempestade rugindo lá fora, algo mudou entre eles. As paredes começaram a rachar. As defesas começaram a cair. "O que aconteceu com você?" Helena perguntou, surpreendendo a si mesma. Daniel respirou fundo, seus ombros subindo e descendo. "Eu era médico, cirurgião." Ele disse as palavras como se fossem em uma língua estrangeira. Trabalhava em um hospital grande na cidade. Tinha uma vida boa, uma noiva, planos. Helena esperou, sentindo que havia mais. "E então eu cometi um erro. Durante uma cirurgia." Sua voz ficou mais baixa, mais tensa. "Uma mulher morreu. Ela tinha 30 anos. Tinha 2 filhos pequenos. E morreu porque minhas mãos..." Ele parou, fechando os olhos com força. Helena viu tudo naquele momento. A culpa, a dor, o peso que ele carregava. Ela conhecia aquele peso, vivia com ele todos os dias. "E sua noiva?" Ela perguntou suavemente. "Me deixou. Disse que não conseguia olhar para mim da mesma forma." Ele abriu os olhos e havia lágrimas ali, não derramadas, mas presentes. "Perdi tudo. Minha carreira, meu futuro, a pessoa que eu achava que era. E veio para cá. Vim para cá." Ele olhou ao redor do quarto simples. "Achei que se eu pudesse cuidar de algo pequeno, algo simples, talvez pudesse provar que ainda tinha valor, que ainda podia fazer alguma coisa certa." Helena sentiu algo se movendo dentro dela, uma rachadura no gelo que havia se formado ao redor do seu coração. "Não foi sua culpa," ela disse. "Foi. Você não quis. Você não planejou. Foi um erro que custou uma vida. E agora você paga por isso todos os dias." Helena se aproximou um pouco mais, seus olhos nos dele, assim como eu. "O que aconteceu com você?" Ele perguntou, sua voz rouca. Ela não tinha falado sobre isso. Não de verdade. Não com ninguém. As palavras ficavam presas na garganta toda vez que tentava, como se falar sobre aquilo tornasse tudo mais real, mais permanente. Mas agora, aqui, com este estranho que entendia dor de uma forma que poucos entendiam, as palavras começaram a fluir. "Houve um incêndio. Na minha casa." Sua voz tremeu. "Eu estava fazendo jantar. Deixei uma panela no fogão. Atendi o telefone, me distraí. E quando voltei, o fogo já havia se espalhado." Ela parou, respirando com dificuldade. "Rafael, meu noivo, estava no andar de cima, tomando banho. Eu gritei para ele. Tentei subir, mas as escamas já estavam em chamas. Os bombeiros chegaram, mas ele não saiu a tempo." As lágrimas escorreram pelo seu rosto agora, quentes e imparáveis. "Ele morreu porque eu me distraí, porque eu esqueci uma panela no fogo, porque eu fui descuidada e estúpida e..." "Para." A voz de Daniel era firme. "Para com isso." Ele virou o corpo dela para encará-lo, suas mãos segurando os ombros dela gentilmente, mas com firmeza. "Foi um acidente. Você não sabia. Você não escolheu. Isso não é sua culpa." "Mas é," ela soluçou. "É minha culpa. Eu o matei." "Não." Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a em um abraço desajeitado, mas sincero. "Você não matou ninguém. Foi um acidente terrível, mas não foi assassinato. Não foi negligência. Foi vida sendo cruel e injusta e implacável." Helena chorou contra o peito dele, anos de culpa e dor se derramando finalmente. Ele a segurou, balançando levemente, murmurando palavras suaves que ela não conseguia distinguir, mas que a acalmavam mesmo assim. E quando as lágrimas finalmente pararam, quando ela se afastou, envergonhada e exausta, ele ainda estava ali, não a julgando, não a condenando, apenas presente. "Obrigada," ela sussurrou. "Pelo quê?" "Por entender. Por não me dizer que vai ficar tudo bem, ou que o tempo cura tudo, ou qualquer uma daquelas mentiras que as pessoas contam." Ele sorriu levemente. "Eu nunca mentiria para você sobre isso. A dor não vai embora. Ela só se torna parte de você. Você aprende a carregá-la, a viver com ela. É isso que você faz. Vive com ela." "Tento. Alguns dias são melhores que outros."
Helena assentiu. Ela entendia exatamente o que ele queria dizer. Eles ficaram sentados juntos, enquanto a manhã avançava, conversando sobre coisas pequenas e grandes, compartilhando histórias, rindo ocasionalmente de memórias que não doíam tanto quanto costumavam doer. Era estranho como era fácil falar com ele, como se conhecessem um ao outro há anos em vez de horas. A água embaixo havia começado a recuar lentamente. Daniel desceu para verificar os danos, voltando com notícias mistas. Muita coisa está molhada, mas a estrutura está intacta. Vamos precisar secar tudo, consertar algumas coisas. Mas sobrevivemos. Sobrevivemos, Helena repetiu, e havia algo novo em sua voz. Algo como esperança. Eles passaram o resto do dia limpando, removendo a água, salvando o que podiam. Era trabalho duro e exaustivo, mas havia algo terapêutico nisso. Algo sobre trabalhar lado a lado, com um propósito comum, que começava a curar partes deles que estavam quebradas há muito tempo. À noite, quando o fogo estava aceso novamente e eles tinham preparado uma refeição simples, sentaram-se juntos no sofá. O único móvel seco que restava no andar de baixo. A tempestade deve passar amanhã, Daniel disse olhando pela janela. Você vai conseguir descer da montanha em alguns dias quando a estrada secar. Helena sentiu algo pesado se instalar em seu peito. A ideia de deixar o chalé, de voltar para o mundo real, de deixar Daniel, fazia com que ela se sentisse perdida. E você? Ela perguntou. Vai ficar? Não sei. Ele olhou para as próprias mãos. Não sei mais o que estou fazendo aqui. Está curando, ela disse suavemente, assim como eu. Ele encontrou os olhos dela, e havia algo ali, uma conexão, uma compreensão, algo mais profundo do que palavras podiam expressar. Helena, ele começou hesitante. Eu sei que nos conhecemos há apenas um dia, mas eu sinto que eu também, ela interrompeu. Porque sabia exatamente o que ele estava tentando dizer. Havia algo entre eles, algo inesperado e assustador, e ao mesmo tempo inevitável, como se a tempestade não tivesse apenas os preso ali juntos, mas tivesse revelado algo que sempre deveria ter existido. Daniel estendeu a mão lentamente, dando a ela tempo para se afastar. Mas ela não se afastou. Seus dedos se entrelaçaram, palma contra palma, e foi como completar um circuito. Energia fluiu entre eles, quente e viva. Eu não sei o que é isso, ele disse, sua voz baixa e intensa. Mas não quero que acabe quando a tempestade passar. Helena sentiu lágrimas queimando em seus olhos novamente, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo que ela tinha certeza que nunca mais sentiria. Esperança, possibilidade, recomeço. Eu também não, ela sussurrou. Ele se inclinou, lento e cuidadoso, dando a ela todo o controle. Seus lábios se encontraram em um beijo que era gentil e hesitante, e cheio de toda a fragilidade que ambos carregavam. Não foi um beijo de paixão explosiva. Foi um beijo de compreensão, de aceitação, de duas pessoas quebradas se encontrando no meio de suas ruínas e decidindo que talvez, apenas talvez, pudessem se reconstruir juntas. Quando se afastaram, Helena estava tremendo, não de frio, de algo muito mais profundo. Eu tenho medo, ela admitiu. Eu também. E se eu não estiver pronta? E se eu ainda estiver muito quebrada? Daniel acariciou o rosto dela gentilmente, seus olhos nos dela. Então estaremos quebrados juntos. E talvez isso seja suficiente. Eles dormiram juntos naquela noite, entrelaçados no sofá diante da lareira, sob cobertores que cheiravam a fumaça e montanha. Não foi sobre sexo ou desejo. Foi sobre não estar sozinho. Foi sobre permitir que alguém visse suas feridas e não fugir. Foi sobre cura, e quando Helena acordou de manhã cedo, com a luz pálida do amanhecer entrando pela janela e o corpo quente de Daniel contra o dela, ela percebeu algo extraordinário. Pela primeira vez em 6 meses, ela havia dormido a noite inteira sem pesadelos. O terceiro dia amanheceu claro. A tempestade havia passado durante a noite, deixando para trás um mundo lavado e brilhante. O céu,
estava de um azul impossível, sem nuvens, e a luz do sol inundava o chalé através das janelas, transformando tudo em ouro. Helena acordou sozinha no sofá, momentaneamente desorientada. Então, ouviu sons da cozinha, o tilintar de panelas, o assobio de uma chaleira. Ela se levantou, esticando os músculos doloridos do trabalho do dia anterior, e encontrou Daniel preparando café. "Bom dia", ele disse, virando-se com um sorriso que fez algo derreter dentro dela. "Bom dia." Eles tomaram café juntos na varanda de madeira do chalé, olhando para a paisagem transformada. A tempestade havia limpo tudo, tornando as cores mais vivas, o ar mais fresco. Helena podia ver detalhes da montanha que não havia notado antes. Cachoeiras temporárias descendo pelas rochas, árvores caídas como soldados tombados, o brilho da água acumulada em pequenas lagoas entre as pedras. "É lindo", ela sussurrou. "É." Daniel não estava olhando para a paisagem. Estava olhando para ela. Quando ela se virou e viu a intensidade em seus olhos, seu coração acelerou. Havia algo diferente nele hoje. Algo decidido, como se durante a noite ele tivesse chegado a alguma conclusão importante. "Helena, eu preciso te dizer uma coisa." Ela colocou a xícara de café de lado, seu estômago se apertando. "O quê?" "Eu não quero ir embora." As palavras saíram rápidas, urgentes. "Eu sei que isso parece loucura. Eu sei que nos conhecemos há apenas 3 dias, mas nestes 3 dias eu senti mais, vivi mais, curei mais do que em anos. E não posso simplesmente deixar isso ir." Helena sentiu lágrimas queimando em seus olhos. "Daniel, não." Ele se virou para encará-la completamente. "Deixa eu falar. Estes últimos dias com você foram como acordar de um pesadelo que durou anos. Você não tentou me consertar. Não tentou me dizer que eu era bom ou que tudo ficaria bem. Você só esteve aqui. Você me viu com todas as minhas feridas e ficou mesmo assim." As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, livres e sem vergonha. "E pela primeira vez, desde que tudo aconteceu, eu me sinto como uma pessoa de novo. Não perfeito, não curado, mas vivo, real. E isso é por sua causa." Helena também estava chorando agora, segurando o rosto dele entre as mãos. "Você fez a mesma coisa. Por mim, você me mostrou que é possível carregar dor e ainda encontrar alegria, que é possível estar quebrado e ainda ser inteiro." Eles se beijaram, salgados com lágrimas, tremendo com emoção. E quando se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. As visitas do passado tinham vindo não para destruir o que tinham construído, mas para selar o fechamento, para dar permissão para seguir em frente. "Então fazemos isso?" Daniel perguntou. "Ficamos aqui? Construímos uma vida juntos?" "Fazemos." Helena sorriu através das lágrimas. "Mas não porque estamos fugindo, porque estamos escolhendo curar, escolhendo viver, escolhendo um ao outro." Ele repetiu, e havia um juramento naquelas palavras. Eles passaram o resto do dia fazendo planos. Daniel tinha algum dinheiro economizado de seus anos como médico. Helena teria que voltar à cidade para resolver questões legais, vender seu apartamento, encerrar aquela vida adequadamente. Mas ela voltaria. Eles dois sabiam disso. E enquanto faziam planos práticos sobre como melhorar o chalé, sobre que tipo de vida poderia ser construída ali, sobre se talvez pudessem transformar o lugar em um retiro para pessoas que precisavam de cura, Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo: excitação pelo futuro. A noite caiu, e eles prepararam uma última refeição juntos naquele estágio de suas vidas. Amanhã, Helena desceria a montanha, cuidaria do que precisava cuidar, e em algumas semanas ela voltaria para Daniel, para o chalé, para começar a construir algo novo. "Tem medo?" ele perguntou enquanto se deitavam juntos pela última vez naquela semana. "Muito." Ela se aninhou mais perto. "E você?" Apavorado. Ele beijou o topo de sua cabeça, mas também esperançoso.
E acho que essa é a diferença. Pela primeira vez em anos, o medo não é a única coisa que sinto. Helena compreendeu exatamente. O medo ainda estava lá. Medo de que isso não funcionasse. Medo de ser feliz novamente e ter tudo arrancado dela. Medo de que ela não fosse forte o suficiente. Mas havia outras coisas também. Esperança, amor, possibilidade. E talvez isso fosse suficiente. Talvez a vida não fosse sobre não ter medo. Talvez fosse sobre ter medo e escolher avançar mesmo assim. Daniel, ela sussurrou na escuridão. Sim, obrigada por aparecer na minha tempestade. Ela sentiu ele sorrir contra seu cabelo. Obrigado por deixar eu entrar. Eles adormeceram entrelaçados, dois sobreviventes de naufrágios diferentes que tinham encontrado terra firme um no outro. E embora o futuro fosse incerto, embora houvesse desafios pela frente, eles sabiam uma coisa com absoluta certeza. Eles não estariam enfrentando sozinhos. A manhã seguinte chegou clara e fria. Helena acordou cedo, observando Daniel dormir ao seu lado, memorizando cada detalhe. A forma como seus cílios faziam sombras nas bochechas, o movimento de seu peito subindo e descendo, a paz em seu rosto que não estava lá quando se conheceram. Ela se levantou silenciosamente, vestiu-se e desceu as escadas. Pela janela, podia ver seu carro, limpo da lama pela chuva recente, esperando para levá-la de volta ao mundo. Mas não de volta à sua vida antiga. Essa vida tinha acabado. Ela estava indo começar o processo de construir uma nova. Daniel apareceu minutos depois, já vestido, claramente tendo acordado assim que percebeu que ela havia saído da cama. Estava tentando não acordar você, Helena disse. Eu sei. Ele se aproximou, envolvendo-a em um abraço apertado. Mas não queria desperdiçar um único minuto que temos. Eles tomaram café juntos em silêncio, cada um absorvendo a presença do outro, gravando este momento. Depois, Daniel a ajudou a carregar suas poucas coisas para o carro. Algumas semanas, ela disse mais para si mesma do que para ele. Vou resolver tudo em algumas semanas. Eu sei, e vou estar aqui esperando. Ela se virou para olhar para o chalé uma última vez. 4 dias atrás, ela tinha subido aquela montanha querendo desaparecer. E agora estava descendo com um motivo para viver. Engraçado como a vida funciona. Helena, Daniel segurou seu rosto gentilmente. Eu te amo. As palavras pairaram entre eles, enormes e assustadoras e completamente verdadeiras. Eu te amo também. Ela sussurrou, e ao dizê-lo, sentiu algo se libertar dentro dela. Uma última corrente se partindo, uma última ferida começando a sarar. Eles se beijaram longo e profundo, derramando tudo que não podiam dizer em palavras. E quando finalmente se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas também sorrisos nos lábios. Vai, ele disse, embora sua voz estivesse rouca. Vai cuidar do que precisa cuidar. E então volta para mim. Sempre, ela prometeu. Sempre vou voltar. Helena entrou no carro, ligou o motor e começou a descer lentamente pela estrada da montanha. Através do espelho retrovisor, ela podia ver Daniel na varanda do chalé, observando-a ir, uma mão erguida em despedida. E embora cada curva a afastasse mais dele, embora seu coração doesse com a distância, ela não se sentia perdida, porque sabia exatamente para onde estava indo. Ela estava indo encerrar um capítulo, para que pudesse começar outro. As semanas seguintes foram um turbilhão. Helena voltou para sua cidade e enfrentou tudo que tinha evitado por meses. Entrou em seu apartamento pela primeira vez desde o incêndio, agora reformado e irreconhecível, mas ainda carregado de memórias. Ela empacotou as coisas de Rafael com cuidado, chorando sobre cada foto, cada carta, cada lembrança, mas também conseguiu sorrir. Conseguiu agradecer pelos anos bons que tiveram. Conseguiu perdoar a si mesma um pouco mais a cada dia. Ela colocou o apartamento à venda. Demitiu-se formalmente do trabalho. Explicou para amigos e família, enfrentando confusão, preocupação, até oposição,
que estava se mudando para a montanha, que havia conhecido alguém, que estava começando de novo. Alguns entenderam, outros não. Mas Helena percebeu que não precisava da aprovação deles. Precisava apenas da coragem de seguir seu próprio caminho. Daniel ligava todas as noites. Eles conversavam por horas, compartilhando seus dias, fazendo planos, lembrando um ao outro de que isso era real, que o que tinham encontrado naquele chalé na tempestade não era apenas um momento fugaz, mas algo que poderia durar. E finalmente, depois de 3 semanas que pareceram 3 meses, Helena carregou seu carro com suas posses mais preciosas e subiu a montanha mais uma vez. Mas desta vez era diferente. Não estava fugindo. Estava voltando para casa. Daniel a estava esperando quando ela chegou, exatamente onde ela o tinha deixado, na varanda do chalé. Mas ele não estava sozinho. Havia mudanças visíveis. O chalé tinha sido pintado, reparos tinham sido feitos, havia novas flores plantadas ao longo do caminho. Ele tinha preparado para a chegada dela. Helena mal conseguiu sair do carro antes dele alcançá-la, levantando-a e girando-a, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você voltou", ele disse contra seu cabelo. "Você realmente voltou. Eu disse que voltaria." Ela se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. "Sempre vou voltar para você." Ele a levou para dentro, mostrando as melhorias que tinha feito. Um novo fogão na cozinha, janelas que agora fechavam adequadamente, uma estante que ele havia construído para os livros que ela dissera que traria. Em cada detalhe, ela podia ver o amor, o cuidado, a preparação para uma vida compartilhada. "Tem mais uma coisa", ele disse, levando-a para o quarto no piso superior. Lá, na parede, ele tinha pendurado 2 molduras lado a lado. Uma continha uma foto de Helena e Rafael em dias mais felizes, sorrindo, vivos. A outra estava vazia, esperando. "Eu sei que você sempre vai amar ele", Daniel disse suavemente. "Ele fez parte da sua história, parte de quem você é. Eu nunca tentaria apagar isso." Helena tocou a moldura com os dedos, lágrimas escorrendo livremente agora. "Mas essa aqui", ele apontou para a vazia, "é para nós, para a nossa história. Quando você estiver pronta." Ela se virou e o beijou, derramando todo o amor e gratidão que sentia, por ele entender, por não pedir que ela escolhesse entre seu passado e seu futuro, por aceitar que ela podia carregar ambos. "Eu estou pronta", ela sussurrou contra seus lábios. "Estou pronta para a nossa história." E então eles começaram a escrevê-la. Os meses que seguiram foram de trabalho duro e alegria simples. Eles transformaram o chalé em um lar verdadeiro, pintando, consertando, construindo. Daniel usou suas habilidades médicas para estabelecer uma pequena clínica na vila mais próxima, oferecendo cuidados para aqueles que não tinham fácil acesso. Helena começou a escrever, despejando toda a dor e a cura em palavras que eventualmente se tornariam um livro. Eles caminhavam juntos toda manhã, explorando a montanha em todas as estações. Cozinhavam juntos à noite, provando receitas, rindo de desastres culinários. Passavam as noites diante da lareira, lendo, conversando, simplesmente existindo um ao lado do outro. E lentamente, dia após dia, eles curaram. Não foi linear. Havia dias ruins. Dias em que Helena acordava gritando de pesadelos sobre fogo. Dias em que Daniel ficava paralisado por memórias da cirurgia que deu errado. Mas agora eles tinham um ao outro. Tinham mãos para segurar quando ficava difícil. Tinham ombros para chorar. Tinham alguém que entendia que a cura não é um destino, mas uma jornada. Um ano depois da tempestade, em um dia claro de primavera, Daniel levou Helena até aquele ponto alto, onde podiam ver por quilômetros. Lá, com as montanhas como testemunhas e o céu infinito acima deles, ele se ajoelhou. "Helena, há um ano você entrou na minha vida durante uma tempestade, e desde então você tem sido minha luz, minha paz, minha casa." Ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples de ouro. "Não sou perfeito, ainda tenho feridas,
Ainda tenho dias ruins, mas quero passar todos esses dias com você. Os bons e os ruins, os fáceis e os difíceis, todos eles. Helena estava chorando, mas sorria ao mesmo tempo. Aquela combinação de lágrimas e alegria que tinha se tornado tão familiar. Você quer casar comigo? Ele perguntou, sua voz cheia de esperança e medo e amor. Sim, ela disse sem hesitação. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo e a puxou para cima, beijando-a enquanto o vento soprava ao redor deles, selvagem e livre. E Helena soube, com certeza absoluta. Eu sei que você também sente. Ele pegou as mãos dela, entrelaçando seus dedos. Eu vejo nos seus olhos. Sinto na forma como você respira quando estou perto. Isso não é imaginação. É real. É real. Ela concordou, sua voz trêmula. Mas e se for só porque estamos aqui, presos, isolados? E se quando voltarmos para o mundo real, isso desaparecer? E se não desaparecer? Ele a puxou mais perto. E se isso for a coisa mais real que já aconteceu com a gente? Helena olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem que tinha segurado ela enquanto chorava, que tinha compartilhado suas próprias feridas sem medo, que tinha trabalhado ao lado dela para salvar o chalé, que tinha a gentileza de não tentar consertar sua dor, apenas de estar presente nela. Eu tenho tanto medo, ela confessou. Eu também. Estou apavorado. Ele sorriu, vulnerável e honesto. Mas acho que vale a pena ter medo. Acho que você vale a pena ter medo por... Ela se inclinou e o beijou, mais profundamente desta vez com mais certeza. E quando se afastaram, ela sabia o que precisava dizer. Fica comigo, não só hoje. Fica. Os olhos dele se arregalaram. Você tem certeza? Não. Ela riu através das lágrimas. Não tenho certeza de nada, mas quero tentar. Quero ver o que isso pode ser. Daniel a girou, levantando-a do chão, e ela riu de verdade desta vez, um som que não sabia mais que era capaz de produzir. Quando ele a colocou de volta no chão, eles estavam ambos sorrindo como idiotas, como adolescentes apaixonados, como pessoas que acabaram de descobrir que o mundo ainda guardava surpresas boas. Passaram o dia explorando os arredores do chalé, agora que a tempestade havia passado. Daniel mostrou a ela trilhas que ele conhecia, lugares secretos que havia descoberto em seus meses sozinho na montanha. Havia uma queda d'água pequena, mas perfeita, escondida atrás de uma curva rochosa. Havia um vale cheio de flores silvestres que a tempestade havia feito desabrochar prematuramente. Havia um ponto alto, onde podiam ver por quilômetros até onde a montanha encontrava o céu. E em cada lugar eles conversaram sobre tudo. Sobre infância e sonhos, sobre arrependimentos e esperanças, sobre as pessoas que tinham sido e as pessoas que queriam se tornar. Era como se estivessem compensando uma vida inteira de não se conhecerem, comprimindo anos de conversas em horas preciosas. Quando você era criança, o que queria ser? Helena perguntou enquanto descansavam perto da cachoeira, seus pés balançando sobre a água cristalina. Bombeiro, Daniel respondeu rindo. Queria salvar pessoas. A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. Ele tinha querido salvar pessoas e agora vivia com o peso de não ter conseguido salvar uma. Você salvou a mim, Helena disse suavemente. Ele olhou para ela, surpreso. Não salvei nada. Salvou. Ela segurou o rosto dele, forçando-o a manter o contato visual. Eu vim para cá para desaparecer, Daniel, para sumir, e você me deu um motivo para ficar. Isso não é salvar. Ele engoliu em seco, emoção cruzando seu rosto. Helena. E deixa eu te dizer outra coisa. Ela continuou, sua voz forte agora. Aquela mulher que morreu, você acha que ela gostaria de saber que você desistiu de tudo por causa dela? Que você jogou sua vida fora por causa de um erro? Eu não tenho o direito de... Você tem todo o direito. Você tem o direito de viver, de curar, de ser feliz novamente. Ela apertou suas mãos. Assim como eu tenho,
assim como ambos temos. Daniel a puxou para um abraço apertado, seu corpo tremendo contra o dela. Obrigado, ele murmurou em seu cabelo. Obrigado por me fazer acreditar nisso. Eles voltaram para o chalé quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa e púrpura. Helena preparou o jantar enquanto Daniel acendia o fogo, e havia algo tão doméstico, tão normal nisso, que fez o coração dela doer de uma forma boa. Sabe o que é engraçado? Ela disse enquanto picava vegetais. O quê? 3 dias atrás, eu estava completamente sozinha, achando que nunca mais conseguiria me conectar com outro ser humano. E agora? Ela se virou para olhá-lo, a faca ainda na mão, um sorriso nos lábios. E agora estou cozinhando para alguém, conversando, rindo, vivendo. Daniel se aproximou, contornando o balcão da cozinha, até estar perto o suficiente para tocar. Seus dedos traçaram a linha da mandíbula dela, gentis e reverentes. Você está linda quando sorri. Não sorrio há muito tempo. Eu sei. Ele beijou sua testa suavemente. Mas agora você está sorrindo de novo, e eu prometo fazer tudo o que puder para manter esse sorriso no seu rosto. Jantaram à luz de velas, porque a tempestade tinha danificado o gerador, e eles ainda não o tinham consertado. Mas a escuridão não era assustadora, era íntima, era segura, era deles. Posso te fazer uma pergunta? Daniel disse enquanto terminavam a refeição. Claro. O que você vai fazer quando sairmos daqui? Sobre sua vida lá. Embaixo. Helena ficou quieta por um momento, considerando. Ela tinha uma vida lá embaixo. Tinha um apartamento que não conseguia mais entrar, um trabalho que havia deixado em licença médica indefinida, amigos que não sabia mais como falar. Não sei, ela admitiu finalmente, mas sei que não quero voltar para aquela vida. Aquela vida morreu com Rafael. Eu preciso construir uma nova. E se você construísse aqui? Ela olhou para ele, surpresa. Aqui? Por que não? O chalé é seu. Você poderia ficar. Nós poderíamos ficar. Ele hesitou, incerto. Eu sei que é precipitado. Eu sei que estou sugerindo algo insano. Mas tem algo neste lugar, Helena. Algo que nos permite ser quem realmente somos, sem o peso do mundo julgando cada movimento. Helena olhou ao redor do chalé, as paredes de madeira envelhecida, a lareira crepitante, as janelas que emolduravam a montanha como pinturas vivas. Ela pensou na cidade, no trânsito, no barulho, nas pessoas que a olhavam com pena, e então pensou nisto, no silêncio, na paz, em Daniel. Seria difícil, ela disse lentamente. Teria que fazer a estrada melhorar, trazer suprimentos, encontrar uma forma de sustento. Eu sei. Ele pegou a mão dela através da mesa. Mas não seria impossível. E estaríamos juntos. Juntos, ela repetiu, testando a palavra. Eu gosto de como isso soa. Então você vai pensar sobre isso? Vou fazer mais que pensar. Ela se levantou, contornou a mesa e se sentou no colo dele, envolvendo os braços ao redor de seu pescoço. Vou dizer sim. Os olhos dele se arregalaram. Sério? Sério. Ela encostou a testa na dele. Porque você está certo. Tem algo aqui. Algo mágico. E eu não quero perder isso. Não quero perder você. Eles se beijaram, longo e profundo, selando a promessa. E quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego e sorrindo e completamente certos de que estavam fazendo a escolha certa. Naquela noite, eles subiram juntos para o quarto no andar superior. E ali, sob cobertores pesados e céu estrelado visível através da janela, eles se amaram pela primeira vez. Foi gentil e hesitante e cheio de descoberta. Foi sobre curar feridas através do toque. Foi sobre permitir que alguém visse você completamente, cicatrizes e tudo, e escolher ficar mesmo assim. Foi sobre renascimento. E quando Helena adormeceu nos braços de Daniel, ouvindo o batimento constante de seu coração, ela soube que tinha encontrado algo que achava que estava perdido para sempre. Esperança, amor, lar. A manhã do quarto dia trouxe realidade. Eles acordaram cedo.
entrelaçados em um emaranhado de membros e cobertores, e por um momento apenas ficaram ali, absorvendo a quietude, a paz, a perfeição simples de estar juntos. Mas então Helena viu pela janela um carro subindo a estrada da montanha. Daniel. Ela o cutucou suavemente. Tem alguém vindo. Ele se sentou rapidamente, seguindo seu olhar. Seu corpo ficou tenso. Deve ser o advogado, ou talvez alguém verificando os danos da tempestade. Ou talvez seja... Ela não terminou a frase, mas ambos sabiam o que ela estava pensando. Talvez fosse alguém do passado, alguém vindo buscá-los, lembrá-los de que tinham vidas esperando, responsabilidades, conexões que não podiam simplesmente cortar. Eles se vestiram rapidamente e desceram. O carro parou em frente ao chalé, um sedã preto e polido que parecia completamente deslocado na paisagem rústica. Uma mulher saiu, elegante em um terno cinza, cabelos loiros presos em um coque perfeito. Daniel congelou quando a viu. Isabela, ele sussurrou, a ex-noiva. Helena sentiu seu estômago afundar. Isabela caminhou em direção ao chalé, seus saltos altos afundando levemente na terra molhada. Quando viu Daniel na varanda, ela parou, suas mãos apertando a bolsa. Oi, Daniel, ela disse, sua voz hesitante. Desculpa aparecer assim, mas precisava te ver. Daniel desceu os degraus lentamente, e Helena ficou na varanda, sentindo-se como uma intrusa em algo que ela não entendia completamente. Como você me encontrou? Daniel perguntou. Pedi ao seu irmão. Ele disse que você estava aqui. Isabela olhou para o chalé, depois para Helena, depois de volta para Daniel. Posso falar com você, em particular? Helena viu a hesitação nos olhos de Daniel, viu o conflito e decidiu tornar as coisas mais fáceis para ele. Vou caminhar um pouco, ela disse descendo os degraus. Deixo vocês conversarem. Helena, não precisa. Está tudo bem. Ela tocou o braço dele brevemente, transmitindo segurança que não sentia completamente. Vou estar na cachoeira se precisar de mim. Ela se afastou antes que ele pudesse protestar, seguindo a trilha que tinham explorado juntos no dia anterior. Mas a cada passo, seu coração ficava mais pesado. O que Isabela queria? Por que tinha vindo até aqui depois de meses? E mais importante, Daniel ainda sentia algo por ela? Na cachoeira, Helena se sentou na mesma pedra onde tinham descansado, mas agora o lugar parecia diferente, menos mágico, mais vulnerável. Ela observou a água caindo, pensando em como a vida podia mudar tão rapidamente. Há 4 dias, ela estava dirigindo montanha acima, querendo desaparecer. Há 3 dias, ela estava conhecendo um estranho. Há 2 dias, ela estava se apaixonando. E hoje, ela estava esperando para ver se o homem que amava escolheria voltar para seu passado ou seguir em frente com ela. Ela não sabia quanto tempo passou antes de ouvir passos nas pedras atrás dela. Virou-se, esperando ver Daniel, mas era Isabela. A mulher se aproximou cuidadosamente, claramente desconfortável com o terreno irregular e seus sapatos inadequados. Quando chegou perto, parou, mantendo distância. Oi, ela disse. Você é Helena, certo? Daniel me falou de você. Ele falou? Sim. Quando eu perguntei quem você era, ele disse... Isabela hesitou, um sorriso triste cruzando seu rosto. Ele disse que você era a pessoa que o estava ensinando a viver novamente. Helena não sabia o que dizer a isso. Por que você está aqui? Ela perguntou em vez disso, tentando manter sua voz neutra. Isabela suspirou, olhando para a cachoeira. Vim para pedir desculpas e para deixá-lo ir. O quê? Quando terminei com Daniel foi porque estava com medo, com raiva, culpando ele por algo que não foi culpa dele. Suas palavras saíram rápidas agora, como se as tivesse ensaiado. Mas nos últimos meses percebi que cometi um erro. Não o erro de terminar. Nós não éramos certos um para o outro. Eu vejo isso agora. Mas o erro de fazê-lo sentir que era um monstro, que não merecia amor ou felicidade ou perdão.
Helena ficou quieta, processando. Então eu vim para dizer a ele que sinto muito e que ele merece ser feliz. Isabela finalmente olhou para Helena diretamente. E pelo jeito como ele falou de você, acho que você o faz feliz. Helena não sabia o que dizer. Eu tento. Cuida dele, ok? Isabela piscou rapidamente, afastando lágrimas. Ele é um bom homem. Um homem melhor do que eu merecia. E então ela se virou e começou a caminhar de volta pela trilha, deixando Helena sozinha com seus pensamentos. Quando Helena voltou ao chalé 20 minutos depois, Isabela havia ido embora. Daniel estava sentado nos degraus da varanda, a cabeça entre as mãos. Ela se aproximou devagar, incerta. Ei, ela disse suavemente. Ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia tristeza neles. Havia algo mais. Alívio, talvez. Ou libertação. Ela veio para se desculpar, ele disse. E para me dizer que não era minha culpa. Que eu mereço seguir em frente. Helena se sentou ao lado dele nos degraus. E você acredita nela? Estou começando a... Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Graças a você, Daniel.